Ao vivo! Boa noite, pessoal! Exatamente 21 horas. Nossa, nunca fomos Horário de tão Brasília. pontuais. 21 que é esse horas. girino aí na tela? É um girino mesmo. Boa noite, Vinícius! Fala pessoal, boa noite. E aí, Brandão? Boa noite. E aí, Serradas? O homem do girino. Oiê, O homem do girino. oiê, oiê. E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao último episódio da temporada 1 De do GOT, Build Noturno. BN. BN, Build noturno. como é que foi o... Vai ter um recap da temporada? Acho que a gente pode ter um... Justamente sobre A gente isso, pode ter né? um rolamento de saudades aí, né? No bom sentido, claro, né? Rolar um Revival. revival. O que vocês fizeram de diferente no dia a dia de vocês desde que começou o vídeo noturno? A gente começou a discutir aqui. Cara, eu chamei muitas pessoas para participar do vídeo noturno. O que eu fiz diferente, pô, tem coisa pra caramba nova aí no mercado, né? Fizemos bastante coisa, né? Só deixar um recadinho aí pra todo mundo. Não esqueçam que hoje tá valendo uma entrada pro DevOps Nada Summit. por pergunta que a gente respondeu aqui. Tá valendo no final. Nós vamos sortear uma entrada 100%. Mais uma? Não, é uma, não é? Não, cada um que mandar uma pergunta vai levar uma entrada. Cada um que mandar uma pergunta recebe uma entrada. Eu pensei que a gente ia sortear uma entrada. Melhor do que eu imaginava. Posso perguntar? Os telespectadores do vídeo noturno. Se for assim, Eles então, merecem. cara, vixe Maria, peraí que eu vou chamar minha irmã lá, minha mãe. Então, pessoal, ó, corrigindo a regra. Então, a cada pergunta que nós recebermos aqui no Build Assim, Noturno... tem que ser uma pergunta legal que a gente vai uma responder. pergunta condizente. Não pode ser uma pergunta tipo, o que é o build noturno, né? Não, vai, exatamente. né? Então, perguntas que tenham a ver com... Nós DevOps, quatro estaremos lá. DevOps. Nós quatro estaremos lá sábado, certo? Exatamente, eu acho que sim. Mais né? o Thiago. Vamos morrer até lá. E o Thiago mas também estará. está aqui Que hoje. hoje ele não está, mas também vai palestrar. Então, Então, assim, não esqueçam, perguntas valendo uma entrada para o DevOps Summit. Lembrando, faz a pergunta, a gente depois no final passa como que nós vamos resgatar aí esses convites. é legal Então, tá junto fiquem aí com a nas gente redes. até o final. Né? Né? Fazer a pergunta, sair correndo, espera a resposta para debater com a gente. De break. Foi? Não pode fazer pergunta e falar de break. Fiz a pergunta, sair correndo, não, fica aí com a gente. De break, aqui, André. Bom, acho que pra gente começar o bate-papo, a gente podia começar a relembrar aí os episódios. Qual que foi o primeiro episódio do Vídeo Noturno, Brandão? Falamos de branch, né? Primeiro Branch. episódio, falamos de... Se eu preciso de branch, quantas branches, como, por quê? estratégias de branches. Eu acho que a gente começou legal. É uma das primeiras coisas que se discute aí quando fala de LM aí numa implantação, né? E virou referência aí pra uma galera que assistiu aí, curtiu. Eu acho que o legal é que a gente tem o feedback. Eu recebi bastante feedback. Feedbacks bons, feedbacks ruins, técnicos e não técnicos, né? Pra gente fazer tudo. E o de Branch foi um dos que eu mais recebi, na verdade, apesar de ser o primeiro episódio, não sei se é porque era novidade ou não pra todo mundo. Foi o que eu mais recebi, falando que inclusive o pessoal tinha gostado do formato que a gente fez, que foi um negócio meio bem mesa redonda mesmo, uma coisa que ao mesmo tempo estava com um ar informal, mas que tinha conteúdo bastante formal para as pessoas. Conteúdos técnicos, feedbacks técnicos que eu recebi também, da gente dar um jeito de repente na próxima temporada exibir alguma coisa prática em alguns momentos, né? Evidente que estratégia de branch é difícil mostrar alguma coisa assim no computador. Geralmente quando a gente vai discutir estratégia de branch a gente rabisca muito, né? A gente desenha, mas acho que ficou um feedback interessante aí para a próxima, sim, a gente tentar fazer algo em alguns momentos, algo prático para todo mundo, né? E aí, Vini, recebeu alguma coisa? Eu fui, foi quando? Sexta-feira. Fui num cliente, aí inclusive eu fui com o Evi Lázaro nesse cliente, que ele participou da nossa sessão 5, se eu não me engano. 5, né? Testes de regressão, né? A gente tá na 7. A gente tá na 7. O Evi Lázaro participou da 5ª sessão.
E na hora que a gente começou a conversar e tal, aí surgiu uma certa pergunta de teste lá, não lembro bem o contexto, mas daí a própria pessoa que fez a pergunta sobre o teste falou assim, eu queria que você falou para ela, assim, eu queria que você tinha um público de 10 pessoas na apresentação. O cara falou assim, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz, que você respondeu no vídeo noturno, eu queria que você expressasse a opinião que você deu no vídeo noturno para todo mundo. Legal. Falei, nossa, sem a gente citar nada, falando que era Mas fazia... você sabia? Você tava indo num cliente que... Não, Você sabia que ele tinha assistido ou não? Não, o cara falou assim, Lázaro, eu assisti o vídeo noturno e eu vou fazer a mesma pergunta que fizeram lá, eu queria que você desse a resposta que você deu lá para todo mundo entender a importância da parte de teste e tal. Aí ele contextualizou todo mundo, aí o Lázaro deu a resposta, né, que ele deu no programa, sem a gente citar nada, o cara já citou o programa. Foi bem interessante esse feedback que recebeu. Eu só recebi positivo. O Serradas está devendo a planilha aí. Não, o Serradas passou a planilha. Passei? Você passou no dia. Nossa, passei. Passou. Já Eu pensei que você ia dar aquela sua resposta. Na verdade, agora ele tomou um susto porque ele achou que já tinha deletado a planilha e não ia ter mais a planilha, na verdade. Não. Mas o Serradas não fez isso, tá sim, inclusive no link do vídeo tem lá o download pra planilha que o Serradas Então quem me cobrou aí, acho que foram 2 pessoas. Que não pegou, tá lá aí, pessoal. Boa, verdade. A gente compartilha de novo, não tem problema. O Bertucci, só... Teve um cara aqui que mandou já de cara uma pergunta da boa. Não, eu já até vi essas perguntas aí, os caras não A gente nem vai fazer a reta de todos. Você quer que eu fale? A gente vai continuar os retos de todos os episódios ou já vamos pra primeira pergunta? Eu já vou fazer. Vai esquentar o negócio. Porque é o seguinte, acho que é bom a gente fazer as perguntas on demand, até para dar seguimento, né? Bertucci, a pergunta foi: qual a melhor estratégia, né, para você sair de TFVC, certo? Você tem um time lá acostumado com TFVC, bonitão. Check-in é enviar para o servidor, check-out é você falar que vai editar, né? para Git. Eu acho que eu vou dar minha opinião, acho que é válido cada um dar a sua aqui, na verdade, né? Porque a ideia do programa é essa. Essa, inclusive, foi o tema que a gente discutiu no último episódio. Isso, foi o episódio 6, com a 6, participação do Giovanni. Gestão de código-fonte com o Giovanni Bassi. A gente discutiu muito e a conclusão que eu cheguei foi o seguinte: o grande problema de você migrar de version control do TFS para um sistema distribuído como o Git é uma questão bem de aprendizado e cultural dentro das empresas. Na verdade, tecnicamente, não é complexo de se fazer. Evidente que do TFS Version Control para o Git, a gente tem algumas particularidades técnicas que vai exigir um pequeno aprendizado, né, das pessoas. Mas quem já desenvolve software e trabalha com controle de versão, a dificuldade, no meu modo de ver, é mínimo. Perfeito? E aí a gente surgiu, no episódio, inclusive, a gente começou a discutir uma série de pontos e a gente chegou na seguinte questão. Usar a interface para usar um Git, um sistema distribuído, ou usar linha de comando. Muita gente mais hardcore aí, né, fala, não, linha de comando, porque a interface não tem tudo, eu concordo. Só que acho que a estratégia inicial para a pessoa que quer fazer isso é justamente usar uma interface que lembre ela do controle de versão anterior que ela tem, por exemplo, o próprio Visual Studio. Então, na minha visão, hoje em dia, quando eu pego, por exemplo, um Visual Studio, saio do Version Control do Visual Studio, do TFS, e vou usar um Git mesmo dentro do Visual Studio, eu acho que o impacto é mínimo e a curva de aprendizado é pequena. Depois, é evidente, quando eu subir o nível, pegar os principais conceitos aí do sistema distribuído, do Git, no caso, a gente consegue avançar o nível, abrir o prompt lá e começar a disparar comando, tá? Mas para aquela primeira migração, os comandos já disponíveis, a gente está falando aí a ideia do Eclipse, do IntelliJ, do VS Code, né, que já tem toda a integração com os comandos do Git. Acho que para esse primeiro mundo novo aí, acho que hoje as interfaces já estão ajudando bastante. Então tem um problema, eu acho excelente o lance da interface, que ela minimiza impacto. Entre aspas, né? Na época que começou o Git dentro do Visual Studio era um susto quando você via o Source Control Explorer indisponível. Exatamente, aquela tela sumia, né?
Uma coisa que alguém falou aqui que eu não me lembro no dia, que eu valorizo pra caramba é, se quer aprender direito, começa pelo command line. Porque você vai pra conceito, porque você entende as diferenças, o que é um checkout, sabe? Como você troca de branch. Cara, é totalmente maluco quando você sai de um TFVC com os branches todos bonitinhos lá, visuais. Trocar de branch no Git, cara, ele não são pastas diferentes, ele simplesmente muda aquela parada toda. Então assim, o conceito é diferente. Então você ter lá, entender os comandos te ajuda a entender a base, sabe? O alicerce da coisa. Aí quando você vai abstraindo uma interface, isso é uma opinião minha, né? Eu senti isso. Porque eu tentei fazer a transição, realmente o Visual Studio me ajudou muito, mas na hora que eu fui dar consultoria, que eu precisei explicar, Git, TFVC, cara, comando. Então, eu concordo com você. Por que eu falei interface? Eu acho que é um pouco até de geração, né? E assim, eu comecei a programar, era linha coluna para desenhar um quadrado na tela, cara. Então assim, pra mim digitar uma linha de comando é muito simples e eu acho que é muito mais produtivo porque eu vou aprender mais o que está por trás. Então, tipo, hoje em dia o pessoal programa que é arrastando um botão para a tela, né? Então, o grande problema que eu vejo quando você vai levar a mensagem de uma coisa nova, no caso aqui nós estamos falando de sistema de controle de versão distribuído, mas quando a gente vai levar qualquer coisa nova para uma pessoa, principalmente no mundo de TI, isso é bem particular, a pessoa tem um certo receio. Então, se você mudou um pouco a cor da grama, o cara já fala, putz, aí não sei lá que vai funcionar. Então, eu acho que a interface, nesse caso, ajuda, mas eu concordo que a linha de comando vai te dar um conhecimento muito mais apurado de tudo isso que a gente falou, né? E é aquela coisa, né, cara? A gente vai falar de outra pergunta aqui, mas vá pra onde você for mais produtivo, né? Já tem outra pergunta? Tem mais perguntas aqui. Mas vá pra onde você for mais produtivo, cara. Se a sua curva de aprendizado for menor que a interface, querendo ou não, a gente trabalha, né, focado em produtividade. Então não adianta também você ficar se matando sendo que você tem um caminho. A interface gráfica veio para te trazer uma produção, maior produção, né? Sim. Então, na verdade, assim, você tem que ser produtivo. Hoje em dia você não pode perder tempo com muita coisa. Então, o que tem para facilitar, a gente tem que usar. Tá? Então, acho que a interface, se a gente tem que usar. Se ela facilita a nossa vida, a gente tem que usar. Mas eu concordo para questões de aprendizado, eu acho muito importante, e se a pessoa tem interesse, ir mais descobrir, tipo, eu sempre brinco com os alunos na pós, né, quando eu vou dar aula, assim, não se contentem em arrastar o botão e colocar no formulário, cara. Se contentem em descobrir como é que a Microsoft, uma Oracle fez para você pegar o botão e arrastar para lá. Tem algo por trás. O cara que vai além como que ela fez aquele botão? O cara que vai além, cara, é o cara que vai se destacar, e é o cara que vai usar um Git muito mais fácil do que um cara que não tem essa facilidade. Mas alguém quer passar mais alguma observação? Eu repito o que eu falei, eu gosto da abordagem da linha de comando com interface gráfica, tipo, dobradinha. Sim. Mas não tem. Mas acho válido como o Bertucci colocou. Aliás, palmas para Brandão. Ele falou do... Como chama aquele Git seu? Cracking. Git Cracking antes de Scott Hansen, mano. No. Posso colocar eu tenho orgulho de participar. Põe a pomba. No dia que Scott Hansen tweetou, eu chamei Brandão e falei, Brandão, você foi mais rápido que o cara, mano. Cara, eu tenho assim, orgulho de participar de uma Põe a pomba na tela, desse cara, velho. Não, foi demais. Brandão, o cara. Ele até ele se emocionou. Foi pombinha na tela em homenagem ao Brandão, de um amigo, cara. Bela pomba. Matamos a pergunta ou vocês querem... Calma aí, Alguém né? quer Tem que completar perguntar o- Eu não sei se ele quer completar. A Ô, pessoa... Ângelo, seu lindo, você acha que a gente Você tinha respondeu? que falar o nome da pessoa. Mas né? eu falei. Não falou Eu não. falei o não. Ângelo. Não. Que seja, o Ângelo que fez essa pergunta. Inclusive, Não, pior. Tá, já merece a entrada pro DevOps, você que é o cara Então, do DevOps ele Summit, vai cara. palestrar? O Ângelo vai palestrar. Ah, palestrar então, Ângelo. De qualquer forma, valeu, falou. Significa que A você não gente pode, treina mais significa você. que você não pode doar o seu ingresso pra ninguém. É isso que o nosso amigo E Gomes Brandão, falou. Legal. amigo de Scott Hansen. Quer moderar a próxima aí, Berta? Não, pode mandar bala aí. O Jefferson Balivo é um cara, assim, que... Quem, Jefferson? não, vamos da do Leandro aqui. Isso. É uma pergunta clássica.
clássica. Né? Mas eu acho que é importante a gente falar... Leandro, nome e sobrenome? Leandro Oliveira. Ó, Fala de a onde? pergunta dele. Ele tem dúvidas sobre até onde vai o DevOps e onde entra o ALM. São partes da mesma coisa? Ah, Que hora nós vamos sair daqui hoje mesmo? Não, gente. 5 minutos. Lembrando, eu gosto de lembrar, inclusive, qual episódio a gente discutiu esses assuntos. Número Isso aí faz 2. parte do episódio número 2 do Build Número 2, Noturno, né? episódio 2. Estamos desvendando o mistério. Vocês querem começar? Eu acho que a gente Essa tinha é que a ter trazido o ampulheta. A bolas do poder. Bolas É. do poder. Aqui- Valendo! Boa, ampulheta seria uma boa. Seria legal. Cada um teria seu tempo de Não, resposta. vamos lá. Que nem o Lázaro fala, né? Aqui tá o LM. Aqui tá o LM. E Onde tá o DevOps? O DevOps tá aqui, DevOps ó. tá ali, ó. Aqui tá o DevOps. Ó, pessoal, o LM aqui tá tá o aqui, LM. DevOps tá aqui, ó. DevOps tá aqui, ó. Aqui tá o DevOps. Então, vamos O lá. que significa? Vamos lá. Vai. 5 5 a gente minutos. já falou isso no Build Noturno. Caiu Eu isso tenho aí. um post no meu blog. Eu acho que a gente já deve ter falado isso em outro lugar. Em outra mídia aí também, né? Já Então, deu- assim... Já deu discussões internas Já dos deu trabalhos. discussões internas e... Bom, é o seguinte. Minha opinião, mas também baseado na nossa experiência, a LM ele é muito mais abrangente que DevOps. Por quê? Você Aí. tem a parte de governança e o ALM começa antes de você... Pode mandar bala. Estamos online? Estamos online. Você vê que o pessoal já quer derrubar a gente. Faz essa Vocês estão pergunta. perguntando tá aqui, vamos voltar. Voltamos. Se puder começar de novo. Então, vamos lá, pessoal. A LM é desde o início do ciclo de vida da aplicação. Esse início não é quando a gente começa a desenvolver É a um ideia software. de um usuário, É é a o ideia do pedido de usuário, é a um visão. cliente. Então, quando o presidente da empresa tem uma visão de falar assim, olha, eu quero trabalhar em tal mercado, eu quero produzir tal produto, quero fazer tal coisa, e aí se descobre mais pra frente que eu vou precisar de um software, ali já começou o processo, porque essa visão ela vai fazer parte desse histórico, né? Então, o DevOps ele não substitui isso. Aliás, o DevOps ele não entra nessa parte de visão. O DevOps ele vai entrar antes disso. Tem um processinho que antigamente, antes de surgir o LM, que se chamava SLDC, né? O Software... Não, SDLC. Software Development Life Cycle. Esse foi o primeiro processo que o pessoal deu um nome, que é o processo de desenvolvimento de software. Então, padrões, frameworks e etc. Estava dentro do SDLC. E aí veio a LM mais abrangente. O DevOps ele só resolve uma parte que é a integração entre desenvolvimento e operações, que é diminuir o atrito entre essas duas áreas. O DevOps não vai te resolver visão, não vai te resolver requisitos, não vai resolver nada disso. Então, cada um no seu quadrado. Eu vou ser mais curto e grosso, cara. Você foi meio político. Polido. Eu fui político, eu fui didático. Cara, pra mim, Professor Brandão. DJ didático. pra mim é o seguinte, cara. Pra mim é o seguinte, cara. Só muda a sigla. Então, assim, SDLC e LM é a mesma coisa. São momentos diferentes, etapas diferentes do mundo de desenvolvimento TI. Exato, Mas são a etapas ideia, diferentes. o conceito e o porquê ele veio é o mesmo. Então eu diria que SDLC e LM são uma evolução do outro por momentos diferentes. Acho que na época que surgiu o SDLC, você tinha alguns conceitos que eram atendidos por ele. E aí quando começou a surgir necessidades novas, por algum motivo foram lá e trocaram o nome. Poderia continuar SDLC, mas acrescentaram-se mais coisas dentro desse ciclo e aí trocaram esse nome e veio LM, beleza? Eu diria que até questão comercial o nome, tá? Mais do que técnica. Então, não sei. E pra mim, DevOps, cara, que nem a gente mostra a minha linha do tempo, então, vai, a LM começa aqui, termina aqui, DevOps ele começa um pouquinho depois e vai. Que o objetivo é integrar desenvolvimento e operações. Então, assim, é uma linha paralela. Uma coisa não substitui a outra nunca, tá? Sim. Posso dar a minha? Você quer falar? Não pode falar.
Pra mim é muito simples. Pra mim, a LM entrou no mercado, certo? Só que a LM mexe no queijo de quem não deve. Que é a parte do board de gestão, diretoria. Os caras pegaram, tiraram governança de ALM e chamaram de DevOps. Pra mim é isso. Não. Assim, é uma opinião que eu tenho. Porque o que aconteceu? Até porque pra mim governança nunca teve na LM, cara. Opa! Governança Eita, não. opa, não, Governança mas aí, corporativa não. Não, corporativa não. corporativa. Governança de projetos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Não, beleza. Sempre em consultorias, a maior dificuldade era mudar qualquer coisa que fosse do modo que a gestão trabalhava. Qualquer coisa. Sempre foi o maior Então, mas obstáculo. não é porque é difícil você fazer isso que você não pode considerar parte do trabalho. Não, Então, é o seguinte, concordo. É aquela coisa do feudo, né? Você chega na empresa, tem vários feudos. Ninguém quer ter o seu feudo tomado, cara. O cara vai lutar até o fim por Mais aquele uma vez, feudo, o exemplo que eu né? quis dizer assim, SDLC para LM foi uma evolução por necessidades do mercado no momento, são fases. Por quê? Para mim, DevOps, cara, surgiu porque o momento agora está no momento de desenvolvimento mais ágil, uma coisa que está exigindo coisas novas que antigamente, lá no começo, a gente não que a gente não precisava, Então, mas não era necessário. Então, mas já existia DevOps desde o início. Sim, Existe um nome. não tinha um rótulo. Aí o que eu falei pra você, pra mim, pessoal essas esqueceu siglas é de- questão de comércio. Não, velho. então, olha só, o DevOps é assim, no começo você tinha DevOps acontecendo, Sim. que era Concordo. completamente natural. Era natural os caras estarem integrados, estarem conversando, etc. Aí veio uma galera e burocratizou. Nos anos 2000, foram a burocratização do processo de desenvolvimento de software em TI. Entendeu? Foi quando surgiu os frameworks aí de metodologia mais burocráticos, mais corporativos, mais CMMI, não sei o que, entendeu? E aí CMMI se desligou as pessoas. Por quê? Para uma pessoa conversar com a outra, ela tinha que gerar uma pilha de papel. E aí você, desvinculou. Aí você tinha uma pilha de papel no meio. Aí agora a galera, quando começou a se fazer DevOps, o que a galera falou? Vamos esquecer a pilha de papel e vamos conversar o que realmente Então, você precisa e mas tal, aí o que vamos acontece? fechar. Em alguns momentos, eu concordo, pra mim é nítido. Pra mim, DevOps, cara, tá ali dentro, é aquilo que você falou, onde começa a não terminar o outro, um tá dentro do outro, na verdade. E Assim, e qual a facilidade de ter, por exemplo, antes, sei lá, você falar 5, 6 anos atrás, putz, eu quero um ambiente de teste só pra mim. Hoje, isso é fácil. Lá atrás, você chegava pra infra, Momento, eu quero um ambiente, momento, assim, eu quero um ambiente de teste só pra mim, o cara te mandava a merda. Vou falar português claro. Assim, você acha que eu vou dar recursos de hardware só pra você? Você acha que... Então, eu acho Hoje que não, hoje a contraparte facilidade... do DevOps é a automação, né? Sim, então, A comunicação é Até para não avançar muito, sobre essa discussão, o Bizan escreveu o seguinte: a vantagem do DevOps é que você consegue mudar os processos da empresa para melhor, onde a visão do projeto é geral e não por departamentos. Então, se você não muda modos de departamento de pensar, você muda algumas coisas que são de benefício geral para a empresa, entendeu? Esse foi o entendimento que eu fiz. Se eu estiver errado, me corrija. É que assim, eu concordo, eu respeito, na verdade, a opinião de todo mundo. É que inclusive tem um comentário do William aqui, lá de Curitiba. William Rodrigues. William Rodrigues. Ele fala, DevOps mais Broken Agile Knights. barra LM mais gesso. Eu discordo, porque na verdade você roda LM... Repete, por favor. DevOps mais Agile barra LM mais gesso. A LM, você tem como desenvolver software, porque a LM, DevOps na verdade está dentro da LM. Então, E assim, você trabalhar de maneira ágil, ou eu não digo burocrática, é formal, então você tem a maneira ágil e a maneira formal, é uma questão de negócio. Existem negócios onde a gente produz software que exige que eu trabalhe daquela maneira. Cara, tem lugar que eu produzo software... Não deixa de ser ágil. Sim, Entendeu? eu concordo. O formal não deixa de ser ágil. Sim. O problema é quando essa Não, formalidade é excessiva. Inclusive, eu não sei se vocês se vocês acompanham esse tipo de coisa, né? Eu acompanho tanto o ágil quanto pra mim, esse negócio de formal não existe, nunca existiu essa diferença, né, que o pessoal faz. Isso é outra É coisa de metodologia. brasileiro, né? Mas, o PMBOK 6 que vai sair agora, cara, os caras ampliaram gigantescamente a parte de agilidade dentro do PMBOK, cara. Então, PMI... Não posso ágil. opinar sobre isso. galera, vamos só avançar pra... deixa eu só completar aqui. Cadê? Vixe, o bagulho tá muito doido aqui.
Leandro, você percebe que é uma discussão de religião, um negócio mesmo aqui. Mas tem um pouco de conceito. Tem um pouco de conceito. Resumindo, a resposta é DevOps está dentro da LM. Está contido, né? Está contido. Aí as opiniões são religião. E aí o ágil, ele entra... depende de onde você está vendo. O ágil, ele entra Depende de onde você quiser no... conter. A LM, se você ler o paper lá, é governança, desenvolvimento e operações, né? O ágil, ele está ali em desenvolvimento e está ali também pairando em governança. O que é esse paper que você falou? Do Chappell, David Chappell, sobre o Esse que é é velho. LM. Esse é É velho. um paper de 2010, eu acho. 2008. Não, Antes, cara. Antes. Bem antes. 2008. Aí não vai. Foi logo Não, depois que lançou. procurem assim, White Paper, Chapel... A gente- Já escrevi aqui. Na ó. gravação do vídeo a gente bota a referência a gente pra põe a galera. referência. Enquanto isso, eu Já escrevi lá. Vamos pra próxima? Leandro, cara, desculpa se a pergunta não foi completamente respondida, mas é uma discussão eterna. Depois a gente revisita lá o assunto, mas... Procura a gente no tamo aí. evento. Procura a gente no evento, a gente vai levar luva, tá? Vai ter um Inclusive, lá no evento eu vou fazer umas entrevistas lá de LM na hora com essa galera aqui. Então vamos tirar essas discussões, a gente grava, bota ali pra galera. Vamos pro próximo, galera? Cadê? Eu acho que enquanto o Cerrados procura ali, Ele quer podia brigar fazer- de novo. a gente podia fazer umas entrevistas só perguntando essa pergunta para todos os Pra todos palestrantes. mundo. Ótimo. Ó. O que é DevOps pra você? Vamos lá. Porque o evento é isso, né? Pessoal, essa pergunta do Luiz Bizan, parceiro, é nós, estamos aqui. Hoje eu estou em versão um pouco mais... Somos nós. Pomba. Quando tomar a decisão de automatizar testes e para qual teste dar mais atenção? Teste unitário ou teste de regressão? Vai. Diz você, Cerrados. Foi o Qual episódio número... O episódio número 4. Deixa eu ler A cadê? timeline correta, né? Essa pergunta eu vou fazer pro Cerradas, que ele vai estar no DevOps Summit fazendo uma palestra sobre automação de testes. Sobre automação de Eu acho que é a melhor pessoa para resolver essa questão pra gente. Vamos lá. Essa questão pro Luiz. Luiz Bizan. Introduza. Já começa a dar um pitaco da sua palestra. Dá uma palhinha. Introduza pro Brandão, por favor. Ódio, diversity. Dá uma palhinha na sua palestra. Spoiler alert. Não, sem spoilers, cara. Bom, quando tomar a decisão de automatizar teste? Se possível, quanto antes. Não é? Porque se você... Massa, assim. Antes. Nasça automatizando. Antes, é. né? Depois. Porque depois o esforço para você, né, voltar e você garantir que as suas funcionalidades estão cobertas é muito maior. Então assim, quanto antes você puder ir automatizando, chega a ser tão antes que se a automação de testes pudesse fazer parte da sua definição de pronto, Putz, isso seria sensacional. é o Então, estado da arte. Eu vou repetir a pergunta que o cliente me fez hoje. Ele fala assim, não, eu quero começar a trabalhar com testes, vocês estão mostrando aqui os conceitos, parece bem legal. E a aplicação dele não tem teste, zero. Cobertura zero, zero. Não tem nem o projeto de teste. Cobertura de teste no Daí eu falo assim, você tem mais ou menos quantas 1000 linhas no seu projeto? Eu falo assim, acho que dá umas 5.000. Mas eu quero logo mais colocar cobertura de teste em 90%. E aí? Não funciona, na verdade assim. Ele consegue. Então, Um dia ele vai chegar lá. O que acontece? Não, mas ele quer ligar o... Se ele coloca isso como meta, um dia ele vai... Não, ele fala assim, não, eu quero colocar na minha build, se não tiver 90% eu vou quebrar a build. Não, calma. Ele falou isso. Eu sei, tem cliente que quer chegar a 100%. Não, mas se não for na vertente que você falou de começar com o teste junto com o projeto, Sim. essa meta dele, ó. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que considerar são que ele falou de alguns tipos de teste. Ele perguntou de dois. Isso. Então, é que ele fez duas perguntas. A São primeira coisas é diferentes. quando começar a testar, né, O ideal é que regressão. o quanto antes, na verdade, já nascer com ele. Né? Isso. Nascer com ele justamente por isso, né? Porque o teste de regressão, ele vai te ajudar no dia a dia. Ele vai te ajudar a garantir que você não quebrou o software, né? Ele vai te ajudar a ter mais segurança na hora de entregar, de fazer uma entrega de uma sprint, de uma release. É aquela coisa que a gente falou no outro A build, gente de falou você no ter que episódio. refazer todos os testes. Sim. Então você não vai ficar refazendo, você faz o teste de regressão. Sim.
E sobre teste de unidade ou teste de regressão, qual que é o grande lance? São testes com objetivos diferentes, não é? O teste de regressão, ele tem a vantagem, assim, o teste de regressão não é que ele tem a vantagem. Para você conseguir viabilizar isso no projeto, você tem que ter alguns aspectos. Para você viabilizar o teste de unidade, você tem que ter outros aspectos. Eles precisam ser habilitados, eles precisam ser possíveis no seu projeto. Não adianta nada você querer fazer um teste de unidade num projeto que é totalmente, né, procedural, por exemplo. Monolítico. Não adianta nada você querer fazer um teste de regressão, usar um framework de automação de front-end numa aplicação que não é testável, não tem front-end testável. Priorizar qual deles? Depende de qual deles traz mais retorno para o seu negócio. Exatamente. Não é? Então, assim, se testar unitariamente traz mais retorno porque eu uso ali no build, eu tenho mais serviços do que front-end, e por aí vai, ou usar regressão porque meu projeto é todo em telas, minhas regras de negócio estão em telas, as regras core estão em telas, eu escolho de acordo com o meu negócio. Tem que lembrar sempre o quê? As escolhas de técnicas, de tecnologias, tem que ser sempre voltadas para o teu negócio, para maximizar o retorno de investimento. Nunca usem a religião à vontade para fazer alguma coisa, e sim o que vai trazer retorno para o que você está fazendo. Afinal, quem paga a conta é o que manda no negócio. Faz sentido você ter 90% de sim, existe cobertura. Exatamente. Às vezes assim, é tudo questão de priorização. Assim, às vezes não faz sentido técnico você ter, mas às vezes faz um sentido de negócio se você é uma fábrica de software e vendeu que você vai ter 90% de cobertura. Sim. Entendeu? Então, aí já são dois casos completamente diferentes. Então, assim, você percebe, né, o que você está falando? Tudo depende do cenário, sabe? Assim, os dois modelos de teste são muito importantes. Mas eu diria que o ideal seria que tivesse todos. A gente sabe que também, às vezes, todos é quase impossível de se ter hoje em dia. Principalmente quando você já tem um software em andamento e você tem que criar o teste. Você vai voltar para trás. Né? Que aí você vai ter que ir produzindo e você sempre vai produzir novo software e vai tentar equiparar o teste. Por isso que eu sempre digo, o cara já tem um sistema rodando, cara, a partir dali é regra. Tudo que for fazer de novo, já se faz o teste. E o que for alterar ou o que for mexer no atual sistema, também já para e produz o teste para isso, né? Porque senão nunca você vai ter... Faça a partir daquele momento o teste fazer parte da sua definição de ponto. Eu falaria o seguinte, em relação ao teste de unidade de regressão, o teste de unidade, imagina que é para o desenvolvedor saber onde ele está. Então é como se ele tivesse com um mapa e uma bússola perdido no meio da selva. Ele sabe onde ele está com aqueles instrumentos, né? Então o teste de unidade é para saber o que ele está fazendo na hora, se está dando certo. Exatamente. O teste de regressão é tipo a migalhinha do pão que você foi deixando no seu caminho. É tipo, você pode voltar por esse caminho, entendeu? Assim, eu costumo dizer as suas pegadas. Eu costumo dizer que teste de unidade quase não é para testar o software. Não é. Então, não. É para o desenvolvedor. Você roda ele no build simplesmente porque assim, ele está validando o que o desenvolvedor fez. Né? O desenvolvedor fez isso, tá ok. Agora, não tem utilidade prática se você for ver para o negócio. Não. Né? É só para o desenvolvedor. O negócio é um teste de regressão. Por isso que geralmente as empresas priorizam o teste de regressão ao invés do teste unitário. É Então, muito comum você ver empresas, ao invés de vão começar teste, vai começar pelo teste de regressão, que é o que foca no negócio. E é comum você ver pega o os principais cenários, faz a regressão. E é comum ver o contrário também, de o cara tá fazendo teste de unidade que não tá servindo para nada, o cara não vê ganho nisso. Porque aí tá se gastando horas com isso e o gerente fala assim, pô, mas tu tá gastando horas, mas assim, a gente entregou com bug, com feature, por quê? Ele não executou o teste de regressão. Sim. Né? Então não são coisas um sobrepondo ao outro, são complementares. Vou só avançar pra gente não ficar preso. Fechar esse assunto com a frase do nosso amigo, poeta, lá do sul do Brasil, que disse: pau que nasce torto tende a morrer torto. Né, William? Muito boa frase. Finalizando quis dizer, você começou errado, meu amigo, dificilmente. Você pode dar uma diretada, né, cara? Não vai aquela coisa, tem uma escoliose na coluna, velho. Você vai resolver um pouquinho, mas nunca vai... Depende do seu investimento. Se você investir uma grana pesada. Aí vai nascer de novo, né? Melhor nascer de novo, então. Indo pra pergunta do Jefferson Balivo. E ele ficou meio bravo lá, não fica bravo não com o erro da ordem de perguntas.
Relaxa, Já tô o Serrada corrigindo. tá sem óculos aqui. Ele falou o seguinte: falando de produtividade, por que em projetos que usam Git não é possível vincular um work item, né? E resolver lá no commit do TFVC? Existe algum preconceito, alguma coisa que assim, só posso resolver se for o TFVC? Pô, assim. Na verdade, sabe, na verdade, se eu não me entendi a engano, pergunta. eu vou explicar. Se eu não me Explica. engano, isso não tem nem para TFVC mais. Lembra quando você vinculava um work No item? TFVC tem, eu não lembro se não Então, tem. só que ele tem. Só que Contextualiza, por favor. o que acontecia? Você vinculava um work item no seu check-in. E TFVC. aí você tinha a opção de associar ou resolver o Então, workflow. só que até o TFS 2012, se eu não me engano, a opção padrão era vir como resolved. Não, E padrão, aí- mas você pode Ah, trocar. E aí lançaram até né, o pessoal começou a lançar artigos na internet falando assim, ó, existe uma chave de registro que você altera, que você muda a opção padrão Pra de associated. resolved para associated. Por quê? Tinha muita gente fechando o work item por engano. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, no TFVC existe lá, mas hoje o padrão já é associate, não é mais resolve. Mas vamos lá, eu escrevi isso no meu blog, vocês consultarem lá, tá escrito que no 2015 isso não é mais uma chave de registro e sim uma opção no Tools Options do Visual Studio. No Visual Studio? A partir da Vou 2015, conferir agora. pode aí colocar aí Tools Então, Options. a pergunta é, funciona pro Git também? Não. Que assim, a pergunta é, por Não. que no Git eu não consigo fazer Então, o isso? Git tinha um problema, não é um problema, que como você fazia o Git não respeitava as regras as policies, né, de check-in. Não é que ele não respeitava, Tá. ele não executava. Não executava. Né? Aí como que o pessoal fazia? No comentário colocava hash e Hashtag work número do work item, ele fazia o vínculo automático lá. só fazia o vínculo. Isso. Pro VSTS, a nova versão, isso aí foi resolvido. Porque, de fato, agora você começa um desenvolvimento vinculando seu trabalho de código no começo do desenvolvimento da sua feature. Quem está acompanhando o VSTS, você vai lá, clica na opção. Primeira opçãozinha que tem lá, certo? Create New Branch. Então, e aí dentro da timeline histórica do seu... Olha lá. Ó, a opção é Resolve Associated Work Item. Isso, uma opção de registro veio para a tela, até que enfim. Só que isso é só para TFVC. Isso, mas o que eles fizeram com o Git então? Só finalizando a explicação. Qualquer work item agora no VSTS, para você começar uma codificação, você vincula essa branch ao work item que você vai trabalhar. E todo o histórico de desenvolvimento vai ficar associado dentro do work item. Então eles transformaram uma regra de política numa regra de rastreabilidade Eles completa. inverteram a ordem, né? Isso. Então, mas você, você tá em vez de falando você assim da orientar vinculação de uma código- feature, não de uma Não, task de qualquer vai- work item. Em vez de você orientar o seu desenvolvimento a código, Isso. você orienta ele a tarefa. Ou Isso. seja, você cria um pedaço do seu código para associado trabalhar na com a branch, tarefa. e ele mesmo já faz a associação de tudo que você Eles vai pra- transformaram uma política, um vínculo que se mostrou obrigatório para o início de desenvolvimento. Já veio no update 2 do On-Premise ou não? Update 2 do On-Premise. Eu acho que sim. Eu acho que vem. Eu acho que sim. Quase certeza. Eu acho Para que quem tiver uma conta no VSTS, vai lá, pega qualquer work item de um repositório Pra? Git, vê se tem no update 2 Pra quê? do TFS. Update 2, se a regra de Sim, criar o branch a branch. partir de um work item já está criado. Eu acho que tem. Então, deixa eu só complementar, o vínculo ele faz para ambos, né, Git e Sim. TFVC, o lance de resolver ou associar a opção que é só no TFVC lá, que ele está Isso. visualizando. Isso. Né? Isso, se você ver, são coisas completamente diferentes, né? O Source Control e o Work Item, a associação entre eles para TFVC e para Git, até porque ele está em evolução ainda, né? Se você mudar o plugin lá nas opções do Visual Studio, você vai ver que quando você coloca TFVC, vem N opções. Quando você muda para Git, só fica uma opçãozinha só na árvore. Vale uma coisa lembrar, né? Você pode fazer desse jeito, mas ainda você também pode associar Isso, lá o claro. work item do Não, jeito assim, que você tava a fazendo regra anterior anteriormente. não existia. Mas agora acho que essa lógica de você falar desde o começo do desenvolvimento do seu código o porquê que você está desenvolvendo, então ela vai estar vinculada a branch,
o pull request, o commit, o push, vai estar todo o ciclo de desenvolvimento vai estar vinculado lá. Acho que faz muito mais sentido essa regra. Concordo. Isso resolve um problema de rastreabilidade, principalmente com o Git, porque ficava perdido o commit, né? O Jefferson confirmou que já vem no update 2. Bem ligado, Jefferson. O que eu tô querendo dizer é o seguinte... Depois coloca o blog que eu explico essa troca de registro para Visual Studio 2015. Uma coisa que é importante dizer, que eu falei assim, eu acho que eu concordo que é mais prático, mas mais uma vez depende do modelo do negócio que você usa. É que nem o Por exemplo, Jefferson se você entra num ciclo de manutenção, cara, ciclo de manutenção você não, tipo, chegou um chamado, você vai ter que corrigir alguma coisa, geralmente você não abre uma branch só para fazer isso. Tem muitas empresas que já trabalham com uma coisa de manutenção ali direta, aquele work item cai ali. Então, por isso que aí você usa o modelo anterior, que é associar aquele work item. Sim, mas o modelo de vínculo pós continua existindo. Sim. O que facilitou agora é que o vínculo pré, essa informação, na hora que você vai fazer commit, push, pull request, já está pronto lá o modelo para você. Essa é a história legal. Galera, que eles assim, trouxeram. querendo ou não, o lance de você criar um branch para começar a trabalhar a partir do work item, assim, ficou... Mudou. Eu tive que tirar o chapéu, sabe? Não teve jeito, né? Tem um vídeo que a gente explica isso lá no VSTS Sprints. É um vídeo comentado entre eu e o Ricardo. Não, você recebe o work item, já cria uma branch a partir dali, é a melhor coisa. E aí o que acontece? Quando você finaliza o trabalho, o TFS ou o VSTS, ele já se encarrega de excluir a branch para você, Isso, acabou. Pergunta se quer faz fazer um squash, pergunta se quer Ó. deletar a branch. Não, que vai vinculado pro pai, né? Ficar todo o histórico de commits leva pra master. Daí é a associação do próprio Git. Pessoal, Jefferson, foi um pouco, teve bastante informação aqui e tudo mais, foi uma pergunta que pegou a galera bem aqui. Aí encerrando, né? Você tá com sono? Eu tô. Você prefere Git ou TFVC? Falaram aqui que o Brandão fazia LM desde com o Safe, cara. Sei não, mas eu fiquei sabendo que o Brandão fazia ele. Eu sei que o Brandão ficou triste quando ele foi pro TFS 2000, pro VSTS, que era Team System 2005, que ele migrou do SourceSafe, e quando ele abriu o VSTS 2005 e viu que não tinha mais pasta compartilhada igual tinha no SourceSafe, ele chorou. Pasta compartilhada? Ué. Porra, era o recurso mais legal. De você associar um projeto dentro da solution lá. Não, tinha uma shared folder lá. Ó, pessoal, Vamos lá, vamos pro próximo. sobre Git e o TFVC, vou mudar um pouco a visão, né? Acho que não dá para responder, é muito questão de gosto, mas o que eu tenho visto, eu acho que você pode falar também, o investimento está todo direcionado para Git. Assim, a tendência é Git. Fala, Fran. Eu vou melhorar, eu colocaria assim, episódio 6, né? A tendência é gestão de código-fonte distribuído. Eu acho que é isso. As coisas novas, a tendência é ir para Git, porque Git é o controlador de versão distribuído mais utilizado hoje. Então é difícil você pegar uma empresa que comece hoje com um projeto em version control do TFS. Ponto. Empresa que começa? Ainda tem, cara. Ainda tem. Mas a tendência Sim. é levar para um Assim, controlador de versão na distribuída. visão do produto, TFVC é manutenção, Git é customização. Sem dúvida. É visível. Percepção, tá? Mais uma vez, isso é opinião, né? É opinião. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, o investimento em inovar... Não, cara, com Git, é diferente. Olha só, o pessoal tá tendo visão assim, tá tendo muito mais investimento no Git. É óbvio, porque no Git você não tinha todas as integrações do TFVC. Então, assim, existe uma rampa que a galera tá acelerando. TFVC já tem. E depois, criação de branch em work item para TFVC? Não. Mas faz sentido isso? Lógico que faz. Faz sentido Absolutamente. no modelo de trabalho do TFVC? Eu quero começar uma sprint. Não. Quero começar uma sprint. É modelo de trabalho, cara. O que o Brandão tá falando aquela sprint é representada por work item de feature ou app. Não, mas você quer saber Você quer que vincular responde? toda a sua sprint completa. Não. O que responde essa pergunta é
o Git branch dos Rangers já existe muito antes do Git ser do TFS. E o feature branch, a estratégia de feature branch já existe há muito tempo. Então, ou seja, ok. o branch no work item é para viabilizar o feature branch. Mas sabe? do jeito que existe hoje o TFVC, você acha que faz sentido ter isso no work item, do trabalho que existe? Então, se eles Ou estivessem será, investindo... ou será que assim, como os caras estão mexendo no Git, eles já fizeram essa parada e depois vão fazer Assim, o TFVC? Tem essa primeira... sua primeira opinião que eu considero super válida, que é o quê? Trazer a maioria das experiências que o TFVC tinha para dentro da experiência Git. Porque a curva era bem... A diferença era bem grande da experiência para o usuário. É. Mas, na minha opinião, hoje, TFVC é manutenção e Git é inovação. A minha opinião. Não sei a de vocês. Ó, cara, mais uma vez assim, eu concordo, isso é a opinião, como você falou. Eu concordo que tem muita coisa que está sendo investida no Git, mais uma vez, é momento. Cara, o momento agora tá apontando para lá, a onda tá virada para cá, cara. Mas eu concordo com o Brandão quando ele diz que, na verdade, são modelos de trabalhos diferentes. Por isso que eu falei, esquecer a ferramenta. A gente tá falando de um sistema de controle de versão distribuído e um centralizado. Tem empresas que o modelo de trabalho tendem a Então, pagar. para quem não sabe, Não o tem o que TFS, fazer. o VSTS, dê o nome que for, o TFVC dentro do Visual Studio Team System, Team Service, TFS, tá fazendo 10 anos. Então já é um modelo maduro. Sim. E é por O isso que Git Brandão está há quantos falou. anos dentro do TFS? 3 anos e meio? É por isso que o Foi Brandão final falou de que ele dois- tá assim de final de novo. 2000 Um e... dos updates do TFS 2013. 2 anos e meio. Não, Foi no 13 que Foi ele no fez. 13, cara. eu tava lá, No 13, eu tava lá, no eu tava 13 em não é Redmond. completo, Eu cara. tava em Não, então, Redmond. é que veio, né? Eu tava em Redmond quando o Brian É muito anunciou. fino, eu tava em Red. Foi no final Eu de... tava, sabe aonde? Eu tava em Itaquera. Tava em na Praia casa da minha mãe. Grande, velho. Então, foi no final de 2012 que ele anunciou a integração. Ele anunciou, mas entrou. Não, saiu no 2013. Não, Não, 2013. Não, Vando, entrou primeiro no VSTS, primeira versão lá, que eles Ah, começaram, e aí saiu no TFS, mas assim, que ele anunciou que, ele até usou a frase, né, que Git win the war, ele usou um PPT só pra isso, um slide dentro da palestra dele só pra isso, e foi no final de 2012. Então a gente tá falando aí 13, 14, a gente tá entrando no modelo já de maturação, entrando no 4º ano. Certo. Mas vamos lá, pessoal. Próximos. Vamos para a última pergunta, tá? O Leandro fez mais uma pergunta pra gente. Isso é legal. Isso eu acho que liga um monte de coisa que a gente veio discutindo nos últimos dias. E assim, galera, vamos lá. Desafios para um profissional entrar e começar na carreira de ALM. Né? E ele falou que é importante saber que ele não é um conhecedor do mundo Microsoft. Mas Então a ALM como um todo. aí eu diria, a gente já falou a frase principal, abstrai ferramenta. Eu acho que na minha visão, um bom profissional de ALM é o cara que sabe processo de engenharia de software, processo de desenvolvimento de software. É isso que ele tem que saber. É que nem eu digo programar, cara. Um programador, ele não é programador .NET, é um programador Java, ele é programador. Primeiro troca aí, põe a imagem Microsoft Loves Linux. The New Microsoft, etc. Cross-platform, etc. Inclusive, a nova Microsoft tem palestra sobre isso no DevOps Summit, né? E o que a gente vê é que a Microsoft está fazendo um movimento absurdo para abraçar outras plataformas. Por quê? Hoje se fala de mobile, então você tem aí Android, iOS, você fala de outras tecnologias web como Node, o PHP já está há bastante tempo no radar da Microsoft, mas nunca esteve tão dentro como hoje. Que mais? SQL rodando no Linux, tudo, um monte de coisas fora do Windows, né, da Microsoft. Então assim, se você falar de ALM hoje, mais do que nunca, o cara que está fora da Microsoft, ele vem agregar para equipes que são Microsoft, vamos dizer, mais Microsoft. Então ele vem trazer conhecimento de outras plataformas, ele vem usando o Bash aí no Windows, ele vem usando o Linux no Linux, vem usando o Node.js. Então esse cara, ele agrega os conhecimentos de outras plataformas. Mas a pergunta dele foi em cima de perfil da O pessoa. para ele começar
conversar com ele. Isso. Então, assim, Tipo só, assim, só pra eu vou dizer, pegar um desenvolvedor do meu time e isso trazer aí ele só, de só LLM. pra dizer que ele colocou assim, não sou Microsoft. Então assim, não se exclua porque você não é Microsoft. Posso falar uma frase? Vamos ver Fala se aí, você fala aí comigo. a frase. Você quer começar a se desafiar no mundo de LLM, preocupe-se com além de desenvolver código. Exatamente. Isso. Vai além. Quebra essa barreira. Quebra a barreira Por- do. ó. Eu sou o coder, sabe? Eu sou É. o cara que produz É, código. A parte de operações, eu acho que precisa de muita gente. É. O cara com visão de como é que eu ligo desenvolvimento em operações, como é que eu posso monitorar, como é que eu devolvo esse feedback para desenvolvimento, o que eu posso usar para devolver esse Cara, feedback. mais uma vez, é o processo de engenharia de software. É, Como o você processo- produz software. É assim, ó, a Bom, LM é o seu software desde a hora que teve Uma a coisa- ideia até a hora que quem- Se morreu. eu for falar Quem sobre fez a preocupe-se. pergunta? Eu lembro. Então preocupe-se justamente com isso. Procure entender cada etapa da vida do projeto. tudo tem um significado Tudo e um tem um motivo. significado. Então, assim, se você começar a se preocupar com isso e entender como viabiliza cada uma dessas etapas, se você começar a se especializar nisso, aí muito provavelmente você vai começar a estudar as coisas certas, independente E uma da coisa tecnologia. que eu sempre falo também para os meus alunos lá na pós é: você quer aprender isso, coloca uma coisa na sua cabeça, você nunca vai ser especialista em LM. Quem fala que é especialista em LM no ciclo inteiro é mentiroso. É. Tô falando aqui. Quem Aí, cara fala assim, cara, eu sou especialista no ciclo ó, de é Olha só, impossível. a LM abrange desenvolvimento. Se Então- um cara não consegue nem ser especialista em desenvolvimento, Exatamente. como que um Então, cara assim, consegue ser especialista em LM? o né? recado que eu Completamente. deixo pro Leandro é Você assim: pode ser especialista em várias para coisas. você ser um em bom LM. profissional de LM, você tem que estudar o princípio básico que é o processo de desenvolvimento, o processo de engenharia de software. E se especializar em algumas áreas do LM. Então, pô, eu sou um cara que me dou melhor com código, eu vou me especializar em arquitetura, em desenvolver em codificação, etc. Sou um cara de processo, de gestão, vou para essa área. Mas para você ser um bom cara de LM, você tem que saber a engenharia e o processo como um todo. E saber que todas as peças se encaixam e como elas se Tem que encaixam. saber tudo como funciona, mas você pode ir fundo em alguma coisa. Em build, Se especializa. Dentro de LM, encontra o seu caminho. Não seja genérico. Assim, você tem que conhecer todo o caminho e como eles se conectam e se especializar em Isso. uma ou mais áreas do LM. Vamos lá, pessoal. Daqui a pouco vamos encerrar. Assim, William, um bom profissional de DevOps é, assim, cara, focar muito em automação. E conhecer os dois lados. Se você tiver harmonia com times de desenvolvimento e time de operação, muito provavelmente você vai conseguir avançar bem numa carreira de um cara que foca em trabalho de DevOps. Pessoal, as perguntas eu acho que a gente zerou, acho que não tem mais nada. Queria deixar esses 5, 6 minutos finais aí pra gente Eu quero só, matar. pra gente finalizar, pra ser fera aqui, eu queria que enquanto a gente vai finalizando aqui, dando os últimos recados, a gente precisa do nome das pessoas que fizeram as perguntas, e aí eu acho que um meio da gente fazer isso, a gente vai anotar, digitar o nome das pessoas que ganharam aqui, e aí a gente vai pedir para que essas pessoas mandem um e-mail pro Brandão, e o Brandão passe os procedimentos para que a pessoa retire o ingresso. Fechado? Então, Isso aí. Serrada, se você conseguir levantar esses nomes, Os nomes. Vamos o aos nomes. Ângelo não vale, né? Vamos sortear a primeira então cartinha. atenção aos nomes, o Brandão vai anotar esses vai nomes. pintando aí os Auditor. nomes, vai Auditor. pintando. Não, Assim, mas ó, a gente não vai falar aqui, pô. Não, tem que Vamos. falar quem ganhou. o pessoal que fez pergunta. Não, mas vamos falar o nome Fala de aí, cada fala aí. pessoa. Fala aí, cara, deixa o cara falar. Leandro Oliveira. Esperamos você lá. Então, o nome que a gente falar, manda um e-mail no que a gente vai deixar ali Vou no anotar aqui, vai. O Brandão, o Brandão tá muito pouco solista aqui. contato @ Mano, a gente... Cara... é que a gente não tem o e-mail deles, né? Então, só o Só cara. põe letra 200. Para quem a gente respondeu a pergunta, mande um e-mail para contato @devopssummit.devopssummit. Você que é o chairman. Manja horrores, hein? Manja horrores, hein, Charmaine? Pega aí, cara. Charmander. Charmaine não sabe de nada, cara. Leandro Oliveira, próximo. Jefferson Balivo. Jefferson não vai falar nada pro Jefferson? Jefferson, mande um e-mail. Jefferson Serrado, vê o e-mail aí pra gente passar os caras. Balivo. Daqui a pouco. Próximo. Leandro já foi. O Leandro vai ganhar um só mesmo, tendo feito 2 perguntas. Luiz Bizan. Ó, o William tá pedindo dele aí. Né? Ele não veio nem palestrar, não adianta ele fazer nhenhenhê, não.
Luiz. Chora não, William. Ô, eu acho que isso aí é bullying, hein? Cuidado. Daqui a pouco a gente tá no Próximo. Monkey Nights. Cadê? Vamos trazer o pessoal do Monkey Nights pra fazer uma sessão ao vivo aqui. Calma. 5 perguntas? Calma. É que teve pessoas que fizeram mais de uma. Deixa eu ver. Eu vou dar um recado pro seu Valdir Ruggeri, que mandou o WhatsApp aqui pra mim. É pra entrar e conectar e fazer pergunta. Ele fez um desafio e escreveu assim pra mim. Você falou que ia estar a camisa do Corinthians durante o build noturno e você perdeu a aposta. Só que você não fez pergunta. Você então também perdeu você o também ingresso. perdeu o ingresso. Esses são os 3 winners. Cadê a música do Queen lá, né, velho? E aí, o campeão? Champion, my friends. Então temos só esses 3? Só 3, velho. Pessoal, tá São faltando 4. alguém aí? Vamos dar um tempo pra galera falar assim. Pessoal, se estiver... Então nós temos 3 nomes aqui. Leandro Não dá pra Oliveira, Jefferson Não dá pra Baligo e Luiz Bizan. São os Olha o Valdir Rogério ganhadores. aí. São os Manda- ganhadores do Abraços. ingresso da DevOps Summit. Não vai no Os ganhadores, os 3 aqui, mandaram e-mail para contato Arroba, devolve. Contato @ devopsummitbrasil.com. Mande uma cartinha para a Rua Saturno Ele já mandou, de Brito Ele 73. já mandou aqui, William. Contato, William, obrigado pela colaboração. contato @ Desculpa DevOps pelo... Contato pelo @ bullying. devopsummitbrasil.com. Não é .br, tá, pessoal? Aí o Brandão recebe e-mail e responde para você. Pessoal, vamos iniciar Vamos a às despedida. considerações aí. Considerações finais. Pessoal, quem não ganhou ainda tem pouquíssimos ingressos. O último level que a gente liberou. Nos vemos no DevOps Summit sábado. Ó, o Jefferson já mandou o e-mail. Beleza. Ele é, mano, muito ligeiro, velho. Ó, Jefferson, nos já vemos está no registrado. evento. O Bertucci vai fazer inserções lá no evento de Vou fazer entrevistas. inserções em quem? Calma aí, vamos Entrevistas? devagar, né? Eu- Inserções. Fala cada um O pessoal. da sua palestra, só para dar o grande final. Bom, pessoal, É, primeiramente, boa. então, eu quero agradecer aí o pessoal que acompanhou os 7 episódios do Build Noturno dessa temporada. Ninguém Em breve- morreu no final? Ninguém morreu no final. Não, Não, morreu um. tivemos uma baixa. Tivemos uma baixa. Teve inclusive uma troca aí no meio do caminho. Mas tivemos uma nova. É, uma nova aquisição. Na próxima a gente tenta diversificar um pouco aí, ó. Tiveram aparições especiais. Duas, Aparições especiais. Então assim, gente, em breve nós É tipo o soltaremos, Homem-Aranha emprestado, né? Exato. soltaremos aí novidades sobre a próxima temporada. Queremos fazer umas coisas diferentes aí pro próximo semestre. Vamos ver se vai dar certo. Para isso a gente depende da participação da comunidade, então por favor participem, comentem, divulguem. A gente tem algumas ideias bem legais aqui, bacanas para Mas a gente precisa da levar. ajuda de vocês. Só que a gente precisa da ajuda de vocês. Afinal, eu não sei se amanhã eu tô vivo, então se eu não estiver vivo, a gente não estiver vivo, eu não tenho mais Build Noturno. Então a gente precisa de alguém para continuar isso aqui, tudo aqui. Isso é muito Tá? sério, tem que ter mesmo. Então, obrigado a todo mundo que participou dos 7 episódios. Esperamos que a próxima temporada a participação aumente, que a gente possa ter aqui mais convidados, mais pessoas, integrações com outras séries, outros canais. Integrações aí, contínuas. Integrações contínuas, né? E etc. Será que a gente consegue trazer o Homem de Ferro na próxima temporada? CI noturno. Olha que ideia. Vejo vocês no sábado, lá no DevOps Summit. Vai ser palestra. louco, hein? Vou falar sobre Pô, vamos fazer uma... como conectar o Visual Studio Team Services Galera que com ganha ingresso Power BI. hoje, vamos tomar um café lá, vamos falar do assunto lá. É no isso que eu ia sábado. falar. Então eu faço convite para vocês, vão lá, não só assistam a minha, mas participem do evento, vamos tomar um café, vamos terminar as discussões aqui pessoalmente. Ou começar outras. Que nem o Brandão falou, eu vou fazer umas inserções ao vivo e vou gravar para depois a gente disponibilizar. Então vamos montar uma roda de discussão, gravar, fazer Ou uma roda e de publicar para todo mundo. Gente, brigadão. Vinícius, manda bala aí. Eu também queria agradecer, é bem legal a... Selfie com cerradas, hein? É bem legal esse bate-papo, vale muito a pena essa troca de ideias. Eu também queria o Luiz Bizan também já mandou o e-mail. Eu também queria convidar, eu vou palestrar no sábado à tarde, acho que 4 horas. Eu vou falar sobre os dashboards do VSTS e como eles ajudam o time a tomar decisões rápidas de fazer ações quando quer um build, quando tem tarefas, etc.
O nosso papo vai ser bem legal, espero todo mundo lá sábado. Encerradas? Vai que eu tô respondendo o Luiz aqui. Ah, tá. Bom, eu vou falar sobre cultura DevOps, como que você Cultura consegue... DevOps ou cultura livre? Como que você consegue habilitar o DevOps na sua empresa, né? Ou o que você precisa, né? Para dizer que está fazendo DevOps, né? E espero vocês lá. Obrigado aí a todo mundo que acompanhou a gente. Participe! Galera, tem gente batendo na porta, tudo bem? Não! É o José, mano. É o José. Pessoal, Você obrigado. foi mexer com o cara. Não, eu mexi com o cara porque vocês vão ficar, tamo aí. Pessoal, obrigado. Cara, peço encarecidamente para vocês participarem, assim, é muito legal. A gente Chama os coleguinhas. precisa disso, porque assim, eu creio muito, acho que todos aqui creem que ensinar é aprender mais ainda. Então assim, Vamos em frente. Uma coisa que eu gosto de falar, que assim, o que é participar, tá, gente? A gente pode ser, a gente startou a iniciativa, mas na verdade isso aqui é uma iniciativa que depende da comunidade. Então assim, não é só participar, tá fazendo pergunta, é sugerir, é criar, é trazer as ideias, discutir e vir participar com a gente. Também, velho. Fala assim, mano, vocês estão fazendo um negócio aqui, ó, eu acho que vocês deviam fazer assim, assim, assado por causa disso, disso. A gente, não tem coisa melhor do que a gente receber. Eu coloquei no meu perfil no Facebook esses dias a diferença do aluno para o estudante. Eu acho que isso se encaixa muito bem. O aluno é aquele que vai assistir a aula, certo? O estudante é aquele que desenvolve o aprendizado. Então, o objetivo quando a gente cria essas coisas é levar para vocês uma maneira que despertem a vontade de estudar e de aprender. E isso vocês só vão conseguir fazendo essa interação. Então, acho que essa fica o recado para a próxima temporada, que vai ter novidades. É isso, a gente volta muito provavelmente após os novos lançamentos da Microsoft, que vem sempre no segundo quarto, né? Então, a gente vai vir com muita coisa nova, um novo pipe de assuntos. E, assim, enquanto isso, vamos bombar grupo, vamos bombar Slack, vamos bombar tudo que der. E vamos fazer isso acontecer mais. Assim, vocês estão percebendo que o assunto, né, DevOps, ALM, ele está cada vez mais dinâmico. Coisas novas estão saindo todos os dias. Então, se a gente não trocar informação e experiência, vai ficar difícil. E é isso, obrigado e encerramos com 2 minutos de atraso. Sábado Beijão, sabadão, a gente se vê lá no DevOps Summit Brasil. É nóis. Valeu, gente! Abraço.